Você já percebeu que o Brasil pede algo mais profundo do que simples mudanças externas? Hoje vamos falar de um despertar da alma, de consciência e de fé, que começa dentro de cada um de nós. Bom dia, amados! Bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial. Lá em Salmos, capítulo 82, versículos de 3 a 4, diz o seguinte: defendam o fraco e o órfão, façam justiça ao aflito e necessitado, livrem o pobre e o desamparado, livrem-no das mãos dos ímpios. Pois então, existe uma conclamação de Deus chamando o seu povo a levantar-se. Deus se importa com justiça e a verdade. Por quê que eu digo isso? Muitos dizem que Deus é amor, mas se esquecem que Ele também é fogo consumidor, no sentido de ter uma vertente de justiça, de julgamento. E chega uma hora que é a hora do basta, que até Deus se cansa de tanta misericórdia. E virá o dia do juízo sobre a vida de cada um de nós. Tanto o juízo final, mas não é deste que eu estou falando, quanto o juízo individual em relação às ações de cada um. Porque, como está escrito em outra passagem que agora eu não me lembro qual, mas estou sendo inspirada agora a mencioná-la, de Deus não se zomba. O que você plantar, é que você colherá. E Ele enviou o seu Filho, unigênito Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, uma das vertentes da verdade é a justiça. Deus se importa, portanto, com a verdade e com a justiça. Justiça além do julgamento humano. Justiça no sentido bíblico começa no coração e na retidão interior. Mais do que clamar contra injustiças externas, somos chamados a cultivar justiça nas nossas escolhas, nas nossas palavras e na nossa convivência diária. É ali, no nosso meio, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, ainda que sejamos cidadãos sem grande expressão em nível macro, mas é no nível micro que tudo começa. É do interno para o externo, é de dentro para fora, é do micro para o macro, é no pensamento e depois nas atitudes. Liberdade em Cristo. Liberdade não é só a ausência de opressão, mas estar ligado à verdade de Deus, a um chamado divino para libertar o cativo interior de nós, que no caso é o medo, a resignação, o desânimo, a culpa, todos esses sentimentos que nos rondam de baixa frequência. E viver com dignidade, coragem e fé. E sobre a liberdade em Cristo, eu me recordo do que o apóstolo Paulo falou, que ele era escravo de Cristo. Isso está lá em Romanos 1, salvo engano. Mas uma outra passagem que ele fala sobre liberdade, no sentido de você ser escravo de Cristo,
está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 22 a 24, que diz o seguinte: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Pois então, só temos dois caminhos: ou somos escravos do mundo, com uma aparente e suposta liberdade, que no caso é nos render a todos os nossos desejos da carne, ou somos escravos de Cristo, que no caso significa se comportar coerentemente com o que ele nos ensinou, a matar o nosso ego, os nossos prazeres, a vontade de, por exemplo, às vezes, falar uma mentira, de omitir algo, de tirar alguma vantagem sobre alguém ou sobre alguma situação, de nos render à glutonaria, de nos render aos desejos de concupiscências da carne, à prostituição ou ao... Ai, me fugiu o nome. Depois eu me lembro. Pois então, deu para vocês compreenderem. E qual é a vantagem de seguir a Cristo? Já que segui-lo, o que corresponde à verdadeira liberdade, significa também sacrifício do nosso eu. É porque ele preenche o vazio da nossa alma. Quando permanecemos nele, vejam bem, é permanecer, é habitar. Aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, não é que visita o esconderijo do Altíssimo de vez em quando, não. É o que habita. Referindo-me aí ao início do Salmo 91. Ele preenche, portanto, o vazio da alma. E eu digo isso por experiência própria. Ele nos traz paz. Ele veio e nos deixou a paz que excede a todo entendimento. Ele tem promessa de levar o nosso jugo e deixar o dele que é suave. Qual que é o jugo dele que ele nos deixa e leva o nosso fardo? O jugo dele é seguir os ensinamentos dele. Em troca, ele leva as nossas dificuldades, as nossas moléstias, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, a nossa solidão, a nossa angústia. E, acima de tudo, o que podemos herdar de promessas aqui nessa terra, caminhando com Ele, promessas que são construídas na rocha. Acima disso, com Ele nós temos a vida eterna, que é a vida além da vida, que é um olhar de longo prazo, longínquo, para o além daqui. Como será o nosso além daqui? Então, se formos escravos dele, teremos garantido a melhor de todas as promessas, que é a nossa salvação. O despertar de que precisamos agora, retomando a mensagem inicial, o Brasil clama por mudança, por renovação de valores e por despertar da consciência. Quando tantas vozes dizem, acorda Brasil, Deus nos lembra, o primeiro despertar é o do coração.
Quando nossa fé se eleva, nossa visão se amplia e a nossa esperança renasce. Eu sugiro a você, aproveitando esse momento de Acorda Brasil, que você pratique no seu dia a dia oração por justiça e paz em sua família, em sua cidade, em seu país. Que você cultive a liberdade que vem de Deus, praticando perdão e amor. Lembrando que o perdão, você pode, se você tem dificuldade de liberá-lo, pensar egoisticamente. O perdão é para você. É para você se libertar de olhar para o passado, de ficar remoendo essa situação na qual você está preso nela ou a esse alguém. Então, perdoe por você. Você merece ser livre. E quando digo amor, eu me lembro do que está escrito em 1 Coríntios 13:13. E assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Gente, o amor é maior do que a fé. E você está com medo? Pois eu te lembro que também está escrito na Bíblia, agora eu não sei qual parte que é, mas está escrito que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor pela sua família, pela sua cidade, pelo seu país, te faz posicionar e ele supera qualquer tipo de medo que te impeça disso. E por fim, quando você for reagir, reaja com sabedoria. Na realidade, nem é propriamente uma reação, é uma ação pensada. Não com ódio, com coragem, não com medo. E eu finalizo com uma profecia sobre a sua vida. Como evangelista, eu profetizo na sua vida e na vida do nosso país o que está escrito lá em Isaías capítulo 60, versículo 1. Levanta-se, resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Eu desejo paz e prosperidade. Curta, comente e compartilhe para que esse canal possa crescer e abençoar mais pessoas, assim como está abençoando você.